Na semana passada, 3 membros da equipe de gestão do fundo GGRC11 foram presos na operação Máfia das Falências. E diante disso, muita gente tem me perguntado se vai ser o fim do fundo, o que vai acontecer daqui para frente. Então é disso que nós vamos falar. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Você também pode me encontrar lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e na nossa lista de transmissão no Telegram. Vou deixar os links aqui embaixo. Bom, pessoal, então vamos falar desse caso que aconteceu aí com o fundo GGRC11. Olha só, a primeira coisa que você tem que entender é que um fundo, ele tem o administrador, o gestor e tem o nome do fundo ainda. São 3 nomes quando a gente fala de um fundo imobiliário. Então, olha só, o administrador do fundo GGRC11 é a Capital. O gestor do fundo GGRC11 é a Supernova Capital, é outra empresa já. E o nome do fundo é Covep Renda. Então são 3 coisas diferentes aí. E você tem que entender assim, ó, que um fundo, pela legislação dos fundos imobiliários, um fundo imobiliário ele não pode ficar sem um administrador. Se um fundo ficar aí no máximo 1 mês sem administrador, ele pode inclusive ter que ser liquidado. Então vai se acabar o fundo e vai ser devolvido as suas cotas. Só que um fundo ele pode ficar sem gestor, tá? Pela lei pode até ficar um período maior aí sem gestor, um fundo imobiliário. Então o que acontece? Isso já aconteceu diversas vezes em outros fundos. Quando os cotistas eles não estão, ou o cotista, ou o administrador, não estão satisfeitos com uma equipe de gestão, essa equipe de gestão pode ser substituída. Para isso é feito o que a gente chama de AGE, que é Assembleia Geral Extraordinária, e nela os cotistas vão fazer a votação para ver se é feita a substituição ou não de um gestor. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que um fundo, gente, ele não depende do gestor. O gestor de um fundo, basicamente, ele vai tomar as decisões de negociação, as operações que vão fazer a montagem, a estruturação do portfólio de um fundo. Mas não depende do gestor a garantia de que você vai ter o seu dinheiro de volta, caso o fundo seja liquidado, caso você queira vender. Então não tem motivos para você ficar apavorado com isso que está acontecendo com o fundo. Então os gestores, por exemplo, lá estavam envolvidos nessa situação, só que isso muito provavelmente não vai se misturar com o fundo. E o que pode acontecer se esse caso atrapalhar, realmente os gestores ficarem presos lá, e isso gerar uma insatisfação muito grande nos cotistas, pode ser que seja convocada uma assembleia para a troca de gestores. E pronto, nada acontece, o fundo continua normalmente, os imóveis estão lá, os inquilinos estão lá e a vida do fundo não para. Mas é muito cedo ainda para a gente pensar que isso vai acontecer. É só o início ainda, a investigação iniciou agora, eles foram presos, mas a investigação continua, então não tem como a gente ter maiores informações enquanto essa investigação não dá continuidade. Inclusive a Capital, que é administrador, já emitiu um fato relevante falando sobre o caso, que eles estão de olho e tal. Inclusive é função do administrador acompanhar toda essa situação. Eu vou deixar o link desse fato relevante aqui embaixo para que você possa dar uma olhada. Resumindo, o que eu penso a respeito disso é o seguinte, nada vai mudar no fundo, né? É claro que são coisas que incomodam um pouco, o mercado não vai gostar. Por exemplo, há uns meses atrás, o fundo já fez a operação lá, que comprou um imóvel em forma de tranche, que gerou ali uma certa renda mínima garantida. Isso gerou um certo desconforto, né, para os acionistas, é uma coisa que realmente não é legal. Agora teve mais essa questão aí que veio para atrapalhar. Então, infelizmente, é um fundo que eu gosto muito do GGRC, é um fundo muito bom, tem um portfólio muito diversificado, só que realmente essas coisas é chato, esse tipo de coisa quando acontece. Só que o que eu preciso dizer para vocês é assim, ó, é que não muda os fundamentos do fundo em relação a fluxo de caixa. Porque olha só, as empresas que estão lá, que são os inquilinos do fundo, nada vai mudar com essas empresas. Então elas vão continuar pagando os aluguéis da mesma forma. O que vai acontecer? Fluxo de caixa está entrando. O administrador vai continuar pagando os proventos para os inquilinos. Os imóveis vão continuar lá. Então nada muda na estrutura do fundo. O imóvel continua, fluxo de caixa de entrada de dinheiro continua, os inquilinos continuam, a vida do fundo continua normalmente. A única coisa que muda é que pode ser que, dependendo da situação aí, que vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história,
tenha que mudar a equipe de gestão. Uma vez já mudou, né? Inclusive lá eu comecei a investir nesse fundo quando era o seu Rogério ainda, que era o gestor, e inclusive eu gostava muito quando a gestão era dele. Depois mudou para a Supernova Capital. Então isso é uma coisa que acontece de o fundo mudar de gestão, mas a estrutura do fundo em si, ela permanece, então não tem por que ter esse desespero. Eu tenho esse fundo em carteira, não estou nem aí, não vou vender, inclusive se o mercado bater muito eu vou comprar mais, vou aproveitar a oportunidade para aumentar a posição, que provavelmente o mercado vai bater bastante, né? Que é o que geralmente acontece quando sai esse tipo de notícia, porque as pessoas não entendem essa diferença. Você tem que entender que o administrador de um fundo, ele cuida da parte burocrática, da parte de papelada. Então ele que vai cuidar da parte financeira, vai cuidar de pagar os proventos para os cotistas, toda essa parte mais burocrática. E o gestor do fundo, ele só cuida da parte de negócios. Então quando, por exemplo, o fundo pensa em comprar um novo imóvel, quem vai lá avaliar, negociar esse imóvel vai ser o gestor. Quem vai correr atrás do inquilino para esse novo imóvel é o gestor. Só que o gestor ele só faz o negócio. Uma vez que ele fez o negócio, ele joga agora para o administrador para cuidar da parte burocrática, a parte de contratos, a parte da papelada toda, tá? Então veja que basicamente ele só vai tomar a decisão de negociação e mesmo que um fundo vá trocando de gestores, é claro que isso não é saudável porque pode atrapalhar as decisões, as negociações do fundo quando fica trocando de gestor, mas mesmo assim o que já está lá não muda, né? O imóvel, o portfólio que o fundo já tem não muda, os inquilinos que o fundo tem não muda, o fluxo de pagamento daquele fundo não muda. Então nada muda e às vezes até pode vir uma equipe de gestão melhor ainda e inclusive melhorar a qualidade do fundo. Logo, o fundo não perde fundamentos, eu vou esperar para ver o que vai acontecer isso aí. E o negócio é nós ir acompanhando agora. A Capital já lançou esse fato relevante dizendo que ela vai manter os acionistas informados. Então cada decisão, cada evolução desse processo agora, se você ainda não recebe, entra lá no site do fundo, se cadastra no mailing que você vai ser avisado sempre que a Capital lançar um fato relevante, você recebe no seu e-mail e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Bom, era isso, espero que tenha clareado a sua ideia. Se você é cotista desse fundo e estava um pouco preocupado, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que todo mundo receba essa mensagem. Até o próximo vídeo.